Boa tarde, pessoal. Tá me escutando? Conseguem me ouvir? Sim. Beleza. Pessoal, hoje a gente vai começar a parte de gineco-obstetrícia. Só que essa parte ela vai estar um pouquinho mais tranquila porque nós já estudamos com calma lá no começo os transtornos hipertensivos, certo? Da gestação. Então isso já fica um pouco mais claro, isso já fica um pouco mais tranquilo na nossa cabeça para a gente poder focar em outras coisas agora de gineco e obstetrícia, tá? A prova de gineco, eu creio que nenhum de vocês fez, né, o internato aqui no regional. E a prova de gineco e obstetrícia, ela tende a ser uma prova bem bacana de se fazer, com perguntas de diagnóstico, perguntas de tratamento, perguntas de prevenção, algumas perguntas um pouco mais específicas e curtas, né, que fica tecnicamente mais, vamos dizer assim, tranquilo para vocês responderem, se caso vocês estudarem minimamente. Então, eu falo para vocês que não é uma prova de preocupação. Acho que a prova de cirurgia, na vez que eu fiz, foi bem mais difícil do que GO, do que qualquer uma outra, né? Mas GO tende a ser um pouco mais tranquilo para vocês. Vocês vão ver isso no dia, na hora da prova, e vão lembrar de mim falando isso. Bom, quero começar lá no início, né, na parte de obstetrícia. Cai muito mais obstetrícia do que ginecologia, tá, gente? Na parte de obstetrícia ali, a gente vai ter alguns conceitos que a gente precisa saber. Quando a mulher engravida, ela pode sofrer duas coisas, um parto ou um aborto. O aborto é aquilo ali que é feito, é aquela interrupção da gestação antes das 20 semanas. Se a mulher teve 21 semanas, ela não sofre mais um aborto, ela vai ter um parto, tá? Após essa 20ª semana, aí a gente já trata essa expulsão do feto como um parto e não como um aborto, ok? Isso precisa ficar muito forte na cabeça de vocês. E a gente já começa na ameaça de aborto. E muito cuidado, porque eles podem colocar ameaça como conato de aborto. É uma palavra que pode vir também para relatar ameaça. Seria quase que um sinônimo que eles utilizam aqui no Paraguai. Tá? A ameaça de aborto tem que ter ali antes, tá? Antes das 20 semanas de gestação. E o colo do útero precisa estar o quê? Fechado. Não pode ter saído nenhum produto da concepção. Não pode ter saído membrana, não pode ter saído placenta, não pode ter saído uma perna, a cabeça do feto, não pode ter saído nada. Então, foquem muito em ameaça de aborto. Como que eu vou saber? A mulher tem sangramento, tá? Tem sangramento vaginal antes das 20 semanas. E quando a gente vai fazer a especuloscopia e o tato vaginal, o que a gente vai encontrar? Um colo do útero fechado. Aí ela vai falar assim para você que só saiu um pouquinho de sangue, tá? Mas que não teve a expulsão de nenhuma outra parte dali de dentro. E isso é extremamente importante de vocês enfatizarem na cabeça de vocês, tá bom? Bom, existem várias classificações, né? Uma ameaça de aborto com gravidez viável, evolução favorável, evolução do aborto inevitável. Isso aqui é só para vocês saberem que existe, tá? Etiologias, tem várias etiologias, dá uma lida, isso é bem bacana para vocês, né, se situarem ali na vida real. Fatores de risco, os 3 primeiros são os mais comuns, que quando a mãe tem uma idade mais avançada, ou ela já tem um antecedente de aborto, isso facilita para que ela tenha outro aborto, ou ela é tabagista e não para de utilizar o tabaco durante a gestação atual, tá? O resto também pode favorecer, mas as 3 primeiras são as principais. Clinicamente, o sangramento é escasso. É uma mancha marrom ou vermelho, tá? Mas é pouco, não é muito. É um sangramento pequeno. Pode ter uma dor hipogástrica leve, tá? Leve. Não é nada que ela chega gritando. É leve. Sensação de peso pélvico. E aí, quando você vai examinar ela, no exame físico, você vai fazer o tato vaginal e o colo do útero está fechado. Você observa que o colo do útero está fechado.
O útero está do tamanho normal para a idade gestacional. Não tem expulsão de nenhum tecido pelo colo do útero, pela vagina, nem nada, tá? E aí, quando a gente vai olhar, os sinais da mãe estão estáveis. E quando a gente faz o BCF, né, o batimento cardiofetal, ou LCF, latido cardiofetal, a gente vai identificar que o bebê também tá ok, tá? O embrião viável na ecografia. Você vai fazer uma ecografia, o embrião vai estar viável. Sinceramente, na verdade, às vezes nem chega na ecografia, tá? Viu que o sangramento é pequeno, viu que tem leve dor e viu que a mulher tá ok, os sinais vitais dela não tem febre, não tem taquicardia, não tem hipotensão, não tem nada, não tem saída de nada pela vagina, a gente sempre vai falar que é um conato de aborto ou uma ameaça de aborto. Está só ameaçando, não ocorreu. Tem como melhorar isso? Tem como tirar a mulher desse quadro? Tem sim. Diagnóstico: paciente menor das 20 semanas, sangramento escasso vaginal, avalia sinais vitais, faz o exame ginecológico. O colo do útero vai estar fechado. Posso fazer uma ecografia transvaginal? Posso, não é o mais indicado, mas posso fazer. E aí a gente vai ver que o embrião tem atividade cardíaca. Isso aqui a gente consegue fazer com um medidor, tá? De latidos fetais. E o seu diagnóstico de ameaça de aborto. Uma famosa A. Não, perdão, não é APP, não. APP é outra coisa. Conato de aborto. Famoso conato de aborto. Exames complementares, gente, sinceramente, dá uma lida, tá? Faz o beta-HCG, pode fazer ali o cúmbulo direto, tá? Pode fazer a ecografia transvaginal, mas assim, geralmente é mais clínico o que a gente faz. E o tratamento, se a paciente está estável, não tem grande sangramento, vai ser um repouso relativo, tá? Vai evitar atividades físicas extenuantes, limpar a casa, se mexer, atividade sexual. Isso daqui a gente evita, tá? Até que o sangramento pare, para não estimular o colo do útero a abrir. Ah, tô com muita dor. A gente pode utilizar um paracetamol, deixar ele hidratando e tá tudo certo, tá? Nesse tipo de ameaça de aborto, a gente não precisa colocar antibiótico porque não tem nada infectado e também não precisa indicar tocolítico. Lembra que tocolítico, ele é para ele é para diminuir ali as contrações uterinas. Então, essa mulher ela tá com muita dor, tá com muita contração, porque a contração vai gerar dor? Não, é leve. Então não precisa indicar um tocolítico, tá? A não ser que esteja muito avantajado. E aqui nesse caso não vai entrar. Progesterona, somente se essa mulher já teve um aborto, já é o segundo, terceiro aborto dela, ou tem algum déficit de progesterona, mas não é a melhor coisa que a gente vai fazer, tá? Somente em casos indicados. E qual é o tipo de progesterona? É a progesterona micronizada vaginal. Passar diretamente na vagina, tá? Então, uma mulher que chega com dor em hipogástrio e leve, escasso sangramento vaginal, sem nenhum coágulo, sem nenhuma parte de feto, essa mulher está hemodinamicamente estável, tem presença de latido fetal, o colo do útero está fechado. Essa mulher está com conato de aborto, ela está com uma ameaça de aborto, tá? Então, fiquem atentos com isso, façam fluxogramas rápidos. Tratamento hospitalar só se fizer um sangramento abundante. E aqui eu falo para vocês, sangramento abundante, gente, muito cuidado, porque às vezes já não entra em conato de aborto, tá? Já vai em outro tipo de aborto, certo? Aí, critério de internação, como vocês vão responder, um resuminho rápido no final. E aí a gente vem para outro tipo de aborto, tá? O aborto inevitável e o aborto em curso. Que aqui é quando a gente fala, mesmo cenário, tá, gente? Antes das 20 semanas, tem sangramento vaginal e tem dor. Mas o que a gente vai ter? Dilatação do colo uterino. Aqui a gente já vê que o colo do útero já está dilatado, tá? E isso já faz com que seja impossível continuar a gestação. Este é um aborto inevitável ou um aborto em curso. Não tem como a gente parar, tá? Pode ter já a expulsão parcial
de líquido amniótico ou de produto de concepção, partes do bebê, membranas, placenta, isso já pode ter saído. Então, muita atenção. Se o colo do útero está fechado, é uma ameaça. Se o colo do útero já está aberto, com sangramento, dor, e já houve alguma expulsão, isso é um aborto inevitável ou um aborto em curso, tá? Como que a gente vai separar um do outro? Quando a gente fala de um aborto inevitável, o colo do útero está dilatado, as membranas podem estar íntegras ou rompidas e não tem uma expulsão completa de tecidos, mas já houve alguma expulsão, tá? Agora, quando a gente fala de um aborto em curso, o colo vai estar dilatado e você vai ver que está saindo o produto da concepção. Então, já está se vendo ali no exame, quando você olha ali para a mulher, você já consegue notar que tem coisas saindo de dentro do colo do útero dela. E o sangramento e a dor é muito mais intenso no aborto em curso do que no aborto inevitável, tá? Então, na nossa cabeça, o que a gente tem que separar? Esses dois a gente tem que separar da ameaça de aborto. A ameaça de aborto, o colo está fechado. No aborto inevitável e no aborto em curso, o colo já está dilatado. E o que vai separar um do outro? No inevitável, eu não estou vendo a expulsão completa dos tecidos. Pode ter saído alguma coisa, mas ali na hora que eu vejo no exame físico, não tem nada saindo. Agora, o aborto em curso, quando você vai olhar, fazer o seu exame, aí sim você já consegue ver que o quê? Existe uma expulsão, já está saindo, você consegue ver e detectar pedaços de membrana, coágulos maiores, partes ali do produto da concepção. Então, o que vai separar? Ver partes do produto de concepção. Essa é a parte que vocês têm que focar para separar um do outro. E é interessantíssimo, tá, gente, que vocês saibam e reconhecer cada tipo de aborto, tá bom? As etiologias são as mesmas, fatores de risco são os mesmos, a clínica é sangrado vaginal, só que aqui o sangramento vaginal, ele é um sangramento moderado ou abundante, tá? Ele é um sangramento maior do que a ameaça de parto, perdão, a ameaça de aborto, tá? A dor cólica, ela é muito mais intensa. Existe já uma expulsão de líquido, existe já uma expulsão de alguma parte do produto de concepção, e tem uma sensação de pressão pélvica, que é justamente o útero contraindo. Tá? Estes sintomas aqui são bem interessantes para vocês focarem. Nos sinais, ali na semiologia, colo do útero dilatado sim ou sim, sangramento ativo, pode ter membranas visíveis ou uma membrana rompida e pode-se observar um tecido do canal cervical. Tá? Se você está ali, está vendo que a mulher está expulsando sangue, quando você olha, você vê que tem algo saindo pelo orifício cervical, inevitável ou em curso? Bom, se eu estou vendo que está saindo, é em curso. Está acontecendo agora. O inevitável, ele vai acontecer, é inevitável. Ele vai entrar em um aborto em curso, mas ele ainda não chegou no curso. Ele está começando a fazer as coisas, as alterações necessárias no corpo da mulher para poder fazer o aborto. Mas, todavia, não conseguiu fazer tudo. Eventualmente, ele vai progredir para um aborto em curso, tá? Essa é a ordem: ameaça de aborto, aborto inevitável, aborto em curso. Funciona assim. Diagnóstico: a gestante tem que estar menor de 20 semanas, sangramento vaginal abundante, dor cólica, e na especuloscopia, exame ginecológico, o colo do útero tem que estar aberto, tá? E tem que estar basicamente saindo alguma coisa ali ou descendo algum líquido. Se você constata a presença de saída, em curso. Se você não constata, somente sangue, inevitável. Exames complementares. Gente, sabe que tem que pedir exames, ecografia transvaginal vai ser associada a exame físico, é gold standard. Para gestante é tudo ecografia, né? Claramente a gente vai fazer uma radiografia. No tratamento, se a paciente está estável, porque lembra que agora sim a gente tem um sangramento moderado a abundante. Essa paciente ela pode estar estável ou instável, tá? Se ela está estável, a gente pode deixar o segmento ali mais próximo e fazer um misoprostol. Gente, não tem mais jeito, tá? É um aborto inevitável e um aborto em curso, ele é
o próximo é uma evolução do inevitável. Então não tem como você parar esse aborto. Então o que você tem que fazer? Ajudar a expulsar todos os produtos. Como que você faz isso? Com misoprostol, um análogo de prostaglandina, tá? Principalmente nas mulheres que têm ali menos de 14 semanas. E esse misoprostol, ele vai ser feito de duas vias. Um via vaginal e o outro via bucal. Essa via bucal pode ser via oral ou pode ser sublingual, tá? É o que a gente fala, é um por cima, um por baixo. E aí sempre repetindo o protocolo se necessário. Mas só saibam que o misoprostol vai ser utilizado, principalmente se a mulher tem menos de 14 semanas, tá? Tem menos de 14 semanas, vai ser misoprostol. Tem que fazer um vaginal e tem que fazer um oral. E o misoprostol é um análogo de prostaglandina. Tratamento hospitalar, somente se já está sangrando demais, tem muita anemia, ou a dor está muito intensa, ou está tentando fazer o tratamento médico e não está ajudando. O misoprostol não está agindo, não está conseguindo, ou tem alguma suspeita de infecção. Só que aí a gente já muda o nosso diagnóstico. Então, vamos deixar assim que o tratamento hospitalar é somente se a mulher estiver muito mal e incapacitada de voltar para um ambulatório, uma enfermaria ou para casa. Aí sim vocês internam. Mas essas perguntas de vou ter que internar ou não, cabe mais a urgência e emergência do que a GO, tá? Tratamento de urgência, você tem que fazer, se a paciente está instável, ABCDE, né? Fazer os acessos, porque ela está sangrando, fazer uma expansão ali rápida, mas somente para que vocês saibam o processo, como que a gente faz. Tratamento cirúrgico, somente se tem uma hemorragia muito, muito grande, se tem uma instabilidade hemodinâmica, ou seja, se a pressão arterial dessa mulher está lá no chão, lá no pé, 80 por 40, 90 por 60, 70 por 30, é uma pressão muito baixa, é uma hipotensão muito marcada, né? Então, a gente tem que ter o quê? Tem que ter noção de que isso daí vai interferir. Então, eu preciso, né, trabalhar também com um processo mais invasivo, como a cirurgia. Qual o procedimento que a gente vai fazer? Primeira lição, AMEU. Aspiração manual endouterina. AMEU, AMEU, AMEU. Acabou, tá? Legrado é uma opção? É, mas o AMEU sempre vai ser melhor ali para o primeiro trimestre, tá? Ele é a primeira eleição. E como eu falo para vocês, e eu deixo aqui todos os exames para vocês, todas as medicações, de primeira, de segunda, de terceira, quando tem alergia, isso daí eu coloco tudo para vocês. Mas, sempre se lembrem, tenho que saber qual. Primeira eleição. O de primeira eleição é o que vocês sempre têm que saber, tá? Critérios de internação, complicação, bem bacana. Os diagnósticos diferenciais, fica aí para vocês. Agora, a gente tem um aborto incompleto. Nossa, quanto tipo de aborto? Sim, quanto tipo de aborto. O que vai acontecer? Primeiro a gente tem a ameaça de aborto, conato de aborto. Depois a gente tem um aborto inevitável. Depois é quando a gente tem um aborto em curso. E depois a gente tem um aborto incompleto, que é um aborto em curso, que já iniciou, já expeliu alguma coisa, mas ainda sobrou produto de concepção lá dentro. Então, antes das 20 semanas, tem bastante sangramento, tem bastante dor, tem expulsão parcial de produtos de concepção e permanece restos ovulares na cavidade uterina, tá? Permanece, você vai ver que já expulsou alguma coisa, mas ainda não para a hemorragia. A mulher continua sangrando ali pela vagina. E a dor continua e o colo uterino se mantém aberto. Então, isso quer dizer que se a mulher vem com, saiu alguma coisa, você sabe o que saiu? Foi coágulo? Não, não era coágulo, era um pedaço, era o meu filho, era a placenta. Então, beleza, expulsou alguma coisa. Agora, será que sobrou algo lá dentro? Como que a gente vai ver? Se o colo do útero continua dilatado, se o sangramento continua ativo, se a dor continua ali, e depois a gente confirma como? Pela ultrassom, né? A gente faz a ultrassom e detecta restos ovulares ali dentro. Então, aqui no aborto incompleto, tem que ficar atento a isso. É a clínica comum,
saiu alguma coisa, né, expulsou uma parte do produto de concepção, mas o colo do útero não parou de dilatar, ele continua dilatado, tá sangrando, tá doendo, e aí quando você faz a ecografia, você tem lá um resto de produto de concepção dentro do útero. E a gente tem que tirar, tá? Essas classificações, saibam que elas existem, as etiologias, os fatores de risco, que são iguais para todos, clínica, sangramento persistente, dor moderada intensa, eliminação parcial dos tecidos, persistência, né, dos sintomas de aborto, colo aberto, sangramento ativo, restos ovulares visíveis no canal cervical, útero doloroso, pode sim ter uma hipotensão e taquicardia, tá? Se essa hemorragia não for contida. Lembra, gente, que quando tá sangrando, tá perdendo sangue, a volemia tá baixando, e aí a pressão vai diminuindo para tentar aumentar, faz o quê? O coração bate mais rápido. E aí faz uma hipotensão com um ataque cardíaco, tá? E isso a mulher está basicamente entrando em choque, tá? Em um choque hipovolêmico. Então tem que ficar com bastante cuidado. Porque se ela estiver entrando em choque, você não pode mandar uma misoprostol e mandar ela para casa, tá bom? Diagnóstico, como vocês fazem, tem que estar incompleto, tem que sair alguma coisa, mas ainda ter alguma coisa lá dentro. Os exames, principalmente quem? Ecografia transvaginal para constatar, tá? Se tem restos ovulares. É assim que você confirma o seu diagnóstico. Por isso que ela é a Gold Standard. Tratamento. Se a paciente ela somente está hemodinamicamente estável, sangramento escasso, sem sinais de infecção, misoprostol e vai para o amil. Misoprostol para manter ali aberto o colo do útero e depois você vai para o amil, tá? E o amil, ele vai ser o tratamento de eleição, a aspiração. Tratamento hospitalário, óbvio que você tem que lidar com a dor, óbvio que você tem que lidar com o sangramento, óbvio que você tem que internar essa mulher, tá? Tratamento cirúrgico, primeira eleição, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Sempre saiba a primeira eleição. Amil. Todo aborto, a primeira eleição aqui vai ser amil, tá? Tem os critérios, diagnóstico diferencial. Gente, diagnóstico diferencial não fica preso nisso, tá? Diagnóstico diferencial de um aborto são todos os outros tipos de aborto, ou qualquer coisa que faz sangramento vaginal durante as primeiras 20 semanas, tá? Bastante cuidado com isso. Aborto completo. Bom, mulher, menos de 20 semanas, que vem, colo do útero aberto, teve sangramento, teve saída de produto de concepção, e aí quando você vai observar a cavidade uterina, ela está vazia. Você não encontra mais nenhum resto de produto ali dentro daquela cavidade. Então, assim, bom, ela sangrou, teve muita dor, o colo dilatou, ela expulsou alguma coisa que ela não sabe dizer o que era e ela acha que é o filho dela. E expulsou tudo, o sangramento começou a diminuir, o colo começou a fechar, a dor começou a parar, essa mulher já está mais estável. O que aconteceu? Você faz uma ultrassom. A ultrassom vem que o útero está limpo por dentro, não tem nada. É como se ela não estivesse mais grávida. Isso foi um aborto completo, tá? Abriu o colo, expulsou, saiu tudo de dentro, jogou tudo para fora. Não ficou nenhum resto lá dentro. Então é um aborto completo, tá? Nesse aborto completo, tem fator de risco, tem. A clínica tem um antecedente, você vai ver que a mulher ela já não está mais sangrando tanto, ela pode estar com leve sangramento, mas ela não está sangrando tanto. A dor vai desaparecendo devagarzinho, tá? E ela vai falar para você que expulsou bastante coisa. E aí você vai olhar lá dentro do útero, pela ecografia, não tem nada, tá? O colo do útero vai fechando nesse processo, o útero já começa a ficar menor e o sangramento já não é tão visível, tá? E a mulher geralmente está hemodinamicamente estável. Pressão ok, frequência cardíaca e respiratória ok, temperatura ok. Nada aqui altera nessa mulher, tá bom? E aí, beleza, o que eu tenho que fazer? Exame complementar. Gente, vai fazer ecografia. Ecografia, ele é o gold standard. Ele é importante para vocês agora. E não tem nada dentro do útero, bom? Tratamento ambulatorial, só observo, dou analgesia e vou falando para ela, ó, se você sentir mal, se sentir tontura, voltar a sangrar, sentir alguma coisa, volta para cá, tá? Vou usar misoprostol? Já saiu tudo, por que você quer deixar esse colo do útero aberto?
Já saiu tudo. Ele já está até fechando sozinho. Então, não vou usar misoprostol. Ah, mas então eu vou realizar o ameu ou o legrado. Não tem mais nada lá dentro para você aspirar ou puxar. Para de querer fazer procedimento, tá? Em um aborto completo, onde saiu tudo, não tem mais nada lá dentro, não uso misoprostol, não faço ameu nem legrado. Nada. Nada. Dou um analgésico, explico para ela que tem um sinal de alarme e vai para casa, tá? Tratamento hospitalário só se ela estiver muito instável, e o que geralmente não acontece, tá? Tratamento cirúrgico não é indicado. Critério de internação, não, é bem raro você precisar internar uma mulher com aborto completo. Complicações, sempre existem complicações, né? É bom saber. Diagnóstico diferencial, qualquer outro aborto. Aqui são os pontos, o fluxograma, o resumo. E aqui, aborto retido ou aborto diferido. Esse aborto aqui, a gente fala que ele é uma morte embrionária ou fetal, antes das 20 semanas de gestação, com retenção dos produtos da concepção dentro do útero, sem expulsão espontânea. Tá? Aqui a gente vai ter o quê? A gente tem o feto lá dentro, mas ele já não está mais viável, tem ausência de viabilidade, ele já não tem mais batimento cardíaco. Tá? O colo do útero pode estar fechado e escasso ou nenhum sangramento vaginal. Gente, num aborto retido, ela vai te falar que sentiu a dor, ela vai te falar que já tem um tempinho que ela não sente nada mexer, e você vai constatar que tá tudo ali dentro, não saiu nada, teve um leve sangramento, o colo do útero vai estar fechado, e você vai constatar que aquele bebê não tem mais viabilidade. Aí vocês vão se perguntar, mas puxa vida, é igualzinho a ameaça de aborto. É igualzinho a ameaça de aborto. Qual a diferença? Batimento fetal. Aqui, no aborto retido, o bebê já morreu. O feto já não existe mais viabilidade, já está morto. Na ameaça de aborto, esse feto ainda está vivo. O feto não morreu ainda. Tá? O produto de concepção está vivo, tem latido cardiofetal nele. Essa é a principal diferença que vocês podem tirar entre uma ameaça de aborto e um aborto retido. Porque ambos vai acontecer antes das 20 semanas. Ambas vão ter sangramento escasso. Ambas vão ter dor um pouco. Dor escassa também. Ambos vão ter colo do útero fechado. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ver se o feto está viável ou o feto não está viável. Por quê? Se é uma ameaça de aborto, poxa, eu vou tentar deixar essa mulher com esse feto aí dentro e preservar. Porque o feto está viável. Mas se é um aborto retido, por que você vai deixar esse feto aí dentro? Vai complicar, tá? Então, aqui existe morte fetal ainda dentro do útero. As classificações, só para vocês saberem que existe, as etiologias, os fatores de risco, sintomas, geralmente é assintomático. Lembram, é que às vezes acontece também mais para frente da gestação. Às vezes algumas mulheres estão lá na sala de parto, elas começam a ter o parto e o bebê nasce morto. Isso houve um óbito fetal. O bebê morreu antes de entrar em trabalho de parto. Isso acontece. É mais frequente aonde? Nas primeiras semanas. Mas pode acontecer, tá? O colo sempre vai estar fechado. O útero vai ser menor do que a idade gestacional. Os latidos cardíacos fetais não estarão presentes, estarão ausentes. Não tem crescimento uterino e não expulsa nenhum tecido. Tá? Aí tem um manejo de diagnóstico. E aí o que eu tenho que fazer? Eu vou confirmar. Com o quê? Com o Gold Standard. Qual é o Gold Standard? Ecografia transvaginal. Tá? Vou fazer ecografia, sabe? Temos critérios. Gente, isso quando eu falo para vocês saibam, vocês já sabem, né? Dá uma lida para vocês colocarem isso na mente, para vocês não irem para a prova de que assim, isso aqui eu nunca nem vi na minha vida. Pelo menos algum dia você leu. Não subestimem a leitura passiva, tá? Vou fazer ali o diagnóstico pela ecografia transvaginal, o bebê vai estar tudo ali. E existem duas coisas que a gente pode fazer, tá? Se a paciente está estável, o que a gente vai fazer? Esperar. Bom, eu deixo ela ali com esse aborto retido, porque às vezes o corpo dela pode entender que houve o aborto, não tem mais função daquilo ali e pode expulsar sozinho, né? Entrar em um aborto inevitável, um aborto em curso, e um aborto completo. Né? Essa é a primeira coisa. Mas essa paciente ela tem que estar muito estável, pouca dor, pouco sangramento, sem nenhuma infecção, sem nada, tá? E aceitar que vai ser assim.
Segundo tratamento, né, a gente pode fazer o misoprostol para poder abrir e expulsar espontaneamente os produtos de concepção. E aí, o terceiro tratamento, que é o hospitalar, que é quando já tem uma hemorragia, assim, muito importante, ou um fracasso do tratamento médico. Aí tem que fazer a evacuação imediata, tá? Então, são três opções. A mulher está estável, eu posso esperar ela entrar nesse aborto em curso, né? A mulher, ela está estável, não está entrando nesse aborto em curso, eu quero agilizar o rolê. Como que eu vou fazer? Vou fazer com misoprostol, tá? Abrir o colo do útero e para contrair o útero. E assim permitindo a expulsão espontânea, sozinha, dos produtos de concepção. Ou, a mulher está muito complicada, tratamento hospitalar. Deixo ela internada e a gente vai fazer o quê? Ali um tratamento que pode ser indicar uma cirurgia, pode ser indicar um esvaziamento mais rápido desse útero, mas geralmente não chega a esse ponto, tá? Tratamento de urgência, tratamento cirúrgico, como a gente tem que fazer, se a gente já deu misoprostol, não está expulsando, não está saindo, o que eu preciso fazer? Gente, se foi um aborto, não está saindo nada, dá misoprostol para abrir e faz o ameu. O ameu você vai retirar, você vai aspirar tudo aquilo ali, tá? E retirar dali de dentro. É meus critérios de internação, complicações, sempre é importante que vocês saibam as complicações, diagnósticos diferenciais, é bem bacana, os pontos que mais precisam prestar atenção. Vocês veem que aborto ele segue uma ordem, né? Primeiro ele ameaça abortar, depois ele já entra em um estado que não é reversível mais, o aborto vai acontecer sim ou sim, que é um aborto inevitável. Logo depois vem o aborto em curso, que é quando já está saindo os restos ovulares. Depois a gente vai ter o quê? Um aborto retido. Saiu um pouquinho, mas ficou um pouco lá dentro. E depois a gente vai ter o quê? Um aborto um aborto incompleto, né? E depois o aborto retido, que não saiu nada. O produto já está lá dentro, não tem vida e não está saindo. Então, cuidado com isso. Agora, um aborto incompleto, um aborto retido, eles podem complicar, gerando um aborto séptico. Como que eu vou saber que é um aborto séptico? Gente, mesma clínica dos outros. Sangramento e dor, baixo ventre, com menos de 20 semanas. Esta mulher teve um aborto incompleto ou um aborto retido, tá? E isso pode acontecer o quê? Ela pode ter tentado fazer um aborto, né, clandestino. E aí, o que vai acontecer? Nessa tentativa, ficou restos ovulares do produto de concepção lá dentro, e esse resto acabou contaminando. E aí, essa mulher ela vai ter toda a clínica igualzinha, mas o que ela vai ter a mais? Ela vai ter duas coisas a mais. Um sangramento com um líquido fétido e febre. Essa mulher vai ter sangramento com líquido fétido e ela vai ter febre, tá? Porque aborto séptico é uma infecção. Aí tem os graus que vocês podem dar uma lida, tá? Tem as principais etiologias, bem bacana. Fatores de risco. Na clínica, vocês vão ver que tem dor abdominal, tem dor pélvica, tem sangramento. É igual aos outros. O que vai ter a mais que nenhum outro vai ter? Febre. Esse aqui vai ter febre, é uma infecção. Essa febre vai ser alta e ela vai dar calafrio. E vai ter um fluxo vaginal junto com o sangue que vai ser fedido, vai ter mau odor. E isso daí vai ser muito característico, tá? Então você vai ver uma mulher que está clinicamente séptica e ela está com um aborto. E aí ela está abortando. E esse aborto, ele pode ser classificado como um aborto séptico. Muita atenção, porque um aborto que está saindo um fluxo vaginal, não fala que é fétido, não tem febre, não tem expulsão ou tem uma expulsão incompleta, não é aborto séptico, tá? Para ser aborto séptico tem que ter infectado. Não é um risco de infectar, tem que ter infectado, tá bom? E aí tem que ter a febre e o fluxo vaginal fétido. Aí vem alguns sinais que vocês podem achar: colo do útero aberto, útero doloroso, hipotensão, aqui já é choque séptico, né? Temperatura sempre elevada, restos ovulares visíveis, pode ter alguns sinais de irritação peritoneal, mas
Nada demais, somente se tiver avançado o caso. Aqui um fluxograma de diagnóstico bem simples para vocês. Gente, eu deixo esse fluxograma para ser mais rápido para vocês, mas eu quero que vocês criem o próprio fluxograma de vocês, tá? Porque criando, sem olhar nesse daí, pode ler esse, pode estudar ele, mas criando o seu fica mais fácil para vocês lembrarem na hora da prova, tá? Exames, laboratório, gold standard, diagnóstico fundamentalmente é clínico. Onde se apoia é ecografia, tá? Ecografia, mas aqui o diagnóstico é clínico. O que você tem que fazer? Bom, toda paciente, né, que está com um aborto séptico, você precisa internar essa paciente. Não existe aborto séptico com tratamento ambulatorial. Tá? Vai para casa? Não, não vai. Ela tem um aborto séptico, ela vai ficar ali. Então você vai ingressar ela, vai internar ela, vai fazer todas as medidas, passando cristalóide para ela e, principalmente, fazer esquema de antibiótico recomendado. Por quê? Porque é uma infecção. Se é uma infecção, eu preciso passar um antibiótico. Qual? Ou melhor, quais? Clinda e genta. Essa mulher vai receber clindamicina e gentamicina, tá? Se caso tem uma suspeita aí de enterococos, vou agregar ampicilina. Mas, gente, muito cuidado, tá? O antibiótico eu já vou iniciar de cara e a primeira eleição é somente clinda mais genta. Clindamicina mais gentamicina, tá? Muito, muito cuidado. Muito cuidado. Bom, cuidado com... São alternativas? São viáveis? Sim, são viáveis. Mas o que a gente faz primeiro, e é qualquer que a gente tem que decorar? Primeira eleição, tá? O antibiótico eu vou iniciar antes de evacuar o útero. Primeiro antibiótico, depois a evacuação uterina, tá? Faço ali todo o tratamento, na urgência e emergência, retiro ela ali do risco de um choque séptico, passo ali já para ela os antibióticos, e aí depois vai para o tratamento cirúrgico. Gente, mas está infectado. O antibiótico vai tratar a infecção. Agora, quem que vai tratar de retirar aquilo dali? Amil, tá? Vai ser sempre o amil. Vocês viram que a gente não está fazendo legrado, a gente não está fazendo nada. Somente amil. Aí tá lá na sua questão de prova, o aborto séptico, papapá. Qual o procedimento cirúrgico de eleição? E não tem amil na resposta, nenhuma aspiração. Não tem nada, tem legrado. Depois do amil é o legrado, tá? Quando não tem ali a disponibilidade do amil, a gente usa o legrado uterino. Aí sim, mas raramente eles perguntam essas segundas opções, segundas eleições, raro, tá? Eles sempre focam no que é mais frequente. Critérios de internação, é bem bacana isso para a vida, complicações, diagnósticos diferenciais, os pontos, né, que mais tem que focar aqui. E bueno. Gente, é muito importante que vocês façam o quê? Estudem um a um dos abortos e saibam identificar cada um deles. Porque cai, tá? Mas é só aborto. Não, cai. Cai como pergunta direta. Qual é a semana de corte para ser considerado aborto e não parto? 20 semanas. Tem que estar abaixo de 20 semanas. Porque se tiver acima de 20 semanas já é um parto, tá? A gente vai falar de interrupção da gestação? Vai falar de interrupção da gestação. Como que eu vou interromper essa gestação? Eu vou fazer aborto ou eu vou fazer parto? Depende. Quantas semanas ela tem? Ela tem 12 semanas. Aborto. Ela tem 23 semanas. Parto. Vai interromper a gestação com um parto, tá? Não é porque não entrou em trabalho de parto que não pode ser parto, bom? Agora, muito importante, embaraço ectópico. Aqui a gente entra naqueles sangramentos da primeira metade, tá? Então, o embaraço ectópico, a gente está falando de uma implantação do feto fora da cavidade endometrial. Tenho aqui o útero. Ó, que lindo útero. O feto tinha que estar aqui, ó, em algum lugar aqui dentro do útero. Por algum motivo, ele não está aqui. Ele vai se implantar onde? Lá nas trompas. Ele vai se implantar aqui e começa a crescer geralmente aqui na trompa, tá? Trompa de Falópio é o sítio mais frequente. Gente, isso aqui, eu botaria isso daqui como uma pergunta direta. Qual é o sítio mais frequente para um embaraço ectópico? Endométrio? Miométrio?
Trompa de falópio, ovário. Gente, trompa de falópio, tá? Trompa de falópio. Bom, aí está dizendo que o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, porém, ali na hora de se implantar, ele se implantou na trompa de falópio. E dentro da trompa de falópio, aonde que é o local mais frequente? Na ampola, tá? É o embaraço ectópico ampular. Ampola. A trompa de falópio, ela se divide em várias partes. Ela tem a primeira parte, ela tem a segunda, o segmento corpo, aí ela tem a ampola e ela tem aqui as fímbrias. Geralmente ocorre nessa segunda parte, que é a ampola, tá? Que é aqui onde ocorre a fecundação do óvulo, mais frequentemente. Etiologia. Pode ser por enfermidade pélvica, inflamatória, dano tubárico, cirurgia. Saiba que isso aqui existe, tá, gente? Fatores de risco. Antecedente de embaraço ectópico. Se a mulher já teve um, ela pode ter outro, tá? E enfermidade pélvica inflamatória são os mais frequentes, que vocês precisam decorar. Na clínica, temos uma triada clássica de um embaraço ectópico, onde a mulher realmente deixa de menstruar, ela tem uma amenorreia, e aí ela começa com uma dor abdominal unilateral. Essa dor, geralmente, gente, é em fossa ilíaca, que aí pode ser na esquerda ou na direita. Na direita a gente tende a confundir com o quê? Apendicite aguda. Na esquerda a gente tende a confundir com o quê? Diverticulite. Mas não vai ter apendicite aguda nem diverticulite na prova de geral, né? Então, fiquem atentos com isso e não se confundam, tá? Doeu, você já tem que suspeitar do quê? Embaraço ectópico. Sangramento vaginal escasso. Essa é a triada, tá? Amenorreia, dor abdominal unilateral e sangramento vaginal escasso. E aí você vai fazer beta-HCG? Óbvio, você vai confirmar o beta-HCG. Pode ter dor pélvica, pode ter mareio, pode desmaiar, pode ter uma dor irradiada pro ombro. Quando irradiou pro ombro, aí já deu merda, tá? Aí já tem um hemoperitoneu, já tá sangrando no peritônio. Mas, se não tem uma dor no ombro, não quer dizer que descarta, tá? Não descarta, mas pode acontecer. O paciente vai estar estável, aí ela vai ter só a dor anexial, a mobilização cervical, a massa anexial. Gente, vocês vão saber porque a reclamação dela vai ser mais da dor embaixo do ventre, unilateral, do que sangramento, do que cólica, qualquer outra coisa, tá? E aí, o que você vai pedir para essa mulher? Duas coisas. Beta-HCG, para saber se ela está grávida, porque sim ou sim o beta-HCG vai estar alto, tá? E depois eu vou pedir uma ecografia transvaginal, que é a de eleição, tá? A primeira eleição. E aí, o que eu vou avaliar nessa ecografia transvaginal? Conteúdo uterino. A ausência de embaraço intrauterino, ou seja, não tem feto dentro do útero. Mas a gente encontra uma massa anexial. Massa anexial. Gente, esses dois achados aqui mata pau. Mulher, beta-HCG positivo, com uma ecografia sem nada dentro do útero, embaraço ectópico, tá? Embaraço ectópico. Bom, tem algumas coisas aqui falando sobre o beta-HCG, para vocês lerem. Os laboratórios que vocês podem pedir. Gold standard precisa ser a ecografia transvaginal mais o beta-HCG. Porque muitas das vezes, muitos dos embaraços ectópicos, a mulher vem sem saber que está grávida, tá? E aí, quando ela vem sem saber que está grávida, ela acaba descobrindo da pior forma, que é o embaraço ectópico. Agora, como que a gente vai tratar? A gente precisa, na verdade, separar esse embaraço ectópico em dois. Porque a gente tem um embaraço ectópico simples, que o feto está se desenvolvendo dentro da trompa. Fechou. Ah, tá dando dor nela. Ok, mas ela tá sangrando, ela tá com hemoperitoneo, ela tá hipotensando, ela tá já branca, pálida, tá desmaiando? Não, ela tá estável, a pressão dela tá normal, o batimento cardíaco tá normal. E aí? E aí é que é um embaraço ectópico. Simples. Não tem nada demais desse embaraço ectópico. E aí como que eu vou tratar? Vou tratar o embaraço ectópico de maneira farmacológica. Com o quê? Metotrexato. Anotem isso, essa pergunta de prova, geralmente, tá? A mulher vai ter claramente, às vezes eles até falam para você já. Ele te dá todo o caso, compatível com embaraço ectópico simples. Ou não complicado. Então, qual que vai ser o seu tratamento? Metotrexato.
metotrexato, tá? Metotrexato. Tem um esquema de doses aqui, importante vocês saberem para a vida, tá, gente? Não para a prova. Vocês saibam para a vida isso daqui. Geralmente quase não cai essa parte. Agora, tratamento hospitalar. Dor importante, dúvida diagnóstica, fracasso do tratamento, urgência. Gente, aqui, isso daqui, você só vai hospitalizar essa mulher se essa mulher tem um embaraço ectópico roto, tá? Deixa eu só ver aqui se já tem o outro. Não. Se ela tem um embaraço ectópico roto, aí esse vai ser o seu diagnóstico. Pode ser um embaraço ectópico simples ou não complicado, ou pode ser um embaraço ectópico roto ou complicado. O que isso quer dizer? Se for um embaraço ectópico simples, fechou, vou tratar com metotrexate. Agora, não é simples, é um embaraço ectópico roto, ou seja, quer dizer que a trompa partiu, a trompa explodiu ali. Então, essa mulher está sangrando. Aí eu já preciso fazer outra abordagem. O metotrexate não vai me ajudar. Então, eu tenho que fazer o quê? Estabilizar essa mulher, identificar a ruptura tubárica e fazer o quê? Ver um procedimento chamado salpingectomia. Esse é o de eleição. Rompeu a trompa rota, embaraço ectópico roto, você vai fazer salpingectomia. Salpingectomia é retirar a trompa, tá? Bastante cuidado com esses nomes. Salpingectomia é retirar a trompa, tá bom? Logo depois, te oferece a salpingostomia. Aqui, gente, eu falo que é importante vocês saberem, tá? As duas. Salpingectomia é uma mulher um pouco mais velha, que já tem 2 filhos, 3 filhos, que assim... cara, talvez ela queira engravidar, talvez não, mas ela já tem filho, então eu posso fazer a salpingectomia. Agora não, é uma mulher de 22 anos de idade, que é a primeira vez que ela tá tendo, que ela engravidou e ela já teve um embaraço ectópico. Aí eu vou fazer o quê? Ela tem um desejo reprodutivo, né? Então o que eu vou fazer? A salpingostomia. Bom, essa é a diferença. Salpingectomia é quando não tem desejo de fertilidade. E salpingostomia é quando tem desejo de fertilidade. Lembrando que o embaraço ectópico ele é unilateral. Eu vou retirar as duas, eu vou fazer salpingectomia bilateral? Não, somente naquela que está rompida, tá? Assim também como a salpingostomia, somente na que está rompida. Então quer dizer que uma mulher com 3 filhos, eu vou fazer salpingectomia nela, ela nunca mais vai poder engravidar? Claro que ela pode, ela tem a outra trompa lá funcionando, tá? Funcionando, só uma que foi pro pau. Nossa, tá vendo? Desse jeito fica lá. Só uma que não está mais viável, tá? Foi retirada. Critérios de internação, complicações, diagnóstico diferencial. Gente, gravem, tá? Tudo que é triada, tetrada, pentada, tudo gravem. Gravem porque, cara, sempre sai uma ou duas perguntas. Qualquer matéria, tá, gente? Não é só GO, não. Principalmente cirurgia também. Triada de Beck tem que estar na cabeça de vocês, tá? Cai em cirurgia e cai em emergência. Bueno, uma que eu já considero que não cai tanto, mas é importante a gente falar, que é a enfermidade trofoblástica gestacional, a famosa mola hidatiforme. Gente, entenda aqui que essa enfermidade trofoblástica gestacional é basicamente, é quase como se fosse uma neoplasia, tá? Quase como se fosse. Não é. Quase como se fosse. A mulher, ela pode fecundar ou não esse óvulo. E aí começa a proliferar de forma anormal o trofoblasto. Existem 2 maneiras dessa mulher fecundar esse óvulo. É uma autofecundação ovular, onde nenhum espermatozoide entra no óvulo, ele se autodivide e se fecunda, formando ali um óvulo diploide, XX, XY, e, na verdade, na maioria das vezes vai ser XX, né? E porque o óvulo só é X. E a outra possibilidade é um óvulo fecundado por 2 espermatozoides ao mesmo tempo, formando um óvulo ali, um zigoto com caráter triploide,
XXXXXY, tá? Triploide. Então, tem essas duas possibilidades. Se fecundou sem espermatozoide, vai ser um. Se fecundou com 2 espermatozoides, vai ser outro. É extremamente importante que vocês se lembrem disso, tá? A mola, então, ela é uma doença de primeira metade. Ela entra dentro do sangramento da primeira metade. Então, a mulher vai ter menos de 20 semanas. Muitas das vezes, ela nem vai saber que ela está grávida. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa mulher, ela vai vir com sangramento abundante. E aí, você vai fazer o quê? Beta-HCG, óbvio. Primeira coisa, você vai fazer um beta-HCG. E esse beta-HCG vai vir bem aumentado, tá? E aí, a gente precisa diferenciar mola completa da mola parcial. Gente, tem muita diferença que é pequena, mas vocês precisam pegar. E geralmente, se for cair, vai cair uma dessas diferenças, tá? Vai cair uma dessas diferenças. Então, a primeira é a mola hidatiforme, tá? A mola hidatiforme completa, ela vai ter basicamente um óvulo que se autofecundou. Não existiu. Mola completa não tem espermatozoide envolvido. Não tem. É um óvulo que se autofecundou, tá? Ele se dividiu ali. Então, ele faz essa divisão e forma o cariótipo 46XX, tá? 46XX. Este é o mais frequente, porque um óvulo só tem X. Então, se ele se autofecundou, vai ser XX. E ele vai possuir a quantidade normal de cromossomos de uma pessoa comum, tá? A mola completa, quando ela faz isso, ela tem uma proliferação trofoblástica difusa muito, muito grande, muito grande. E se vocês se lembrarem ali da embriologia desse momento, a gente tem o quê? A gente tem que o trofoblasto ele é o responsável por fazer o HCG, que é o que a gente faz o beta-HCG. Então, ele é responsável por fazer o HCG. Na mola hidatiforme completa, não tem feto ali dentro, eu só tenho um saco, não tem feto, só o saco. Não tem batimento fetal aqui, é só o saco fetal. E este saco fetal, ele tem uma proliferação trofoblástica difusa, gigantesca. Então, o beta-HCG dessa mulher vai estar estourado. Ela vai estar ali na primeira, segunda semana e ela já vai ter um beta-HCG ali estouradíssimo de mês. Então, vai estar mais de 20 mil, 10 mil, vai estar muito elevado esse beta-HCG da mulher. Então, aqui, a mola completa é a que mais aumenta o beta-HCG. Vai estar muito aumentado, tá? E o cariótipo é XX. Aqui é de uma autofecundação do óvulo. Não tem espermatozoide envolvido. Aqui não foi um espermatozoide que envolveu, tá? Já na mola hidatiforme parcial, como que você separa? Opa, aqui eu já tenho tecido fetal. Aqui o BCF, o batimento cardíaco fetal, já é positivo. Você já ausculta coraçãozinho, você já pega com o sonar, tá? Então aqui tem um embrião. Pode não estar viável, mas tem. Existe uma proliferação trofoblástica focal, ou seja, é um lugar só, então é pouco. Então, beta-HCG, ela aumenta, tá? Mas não é nada comparado à mola completa. Ela aumenta menos da metade do que a mola completa, mas ainda aumenta o beta-HCG, tá positivo. E o cariótipo mais frequente pode ser 69 cromossomos, sempre, XXX, XXY, XYY. Por que aqui já entra o Y? Porque aqui eu tenho espermatozoide, e não só um. Eu tenho 2 espermatozoides. Então, o primeiro X vai vir do óvulo. O resto vai vir dos espermatozoides, que podem ser Y ou podem ser X. Tá? Gente, grava esse negócio dessa fecundação desse espermatozoide. Tá? Grava esse negócio. É extremamente importante que vocês gravem essa parte. Bom? Ah, não tem espermatozoide? Tem espermatozoide, tem 2. É isso. Ah, qual que é pior, qual que é melhor? Ambas são ruins. Tem que tratar, tá? Como que a gente vai fazer o tratamento? Aí vem as etiologias, aqui explicando um pouquinho dessa fecundação para vocês, fatores de risco. Clínica. Gente, sangramento vaginal escuro, achocolatado, mulher não está menstruando, tem náusea e vômito intenso. Quem que gera náusea e vômito intenso, gente? HCG. Por isso que a mulher, quando engravida, ela vomita bastante no começo, porque sobe muito HCG. E aqui está subindo mais ainda, então vai vomitar muito mais, tá? Vai estar muito elevado esse beta-HCG dessa mulher.
E aí, o que, que você vai fazer? Você vai pedir uma ecografia transvaginal. Se for uma mola completa, vai ter a tormenta de neve. Aqui é a imagem de uma nevasca, de uma tempestade de neve, tá? Então, sempre vai aparecer na mola completa isso daqui. Na mola parcial, vai ter placenta com quiste. Placenta com quiste. E BCF positivo, tá? Tem feto? É um negócio ali dentro, não feto, mas tem batimento positivo. Na mola completa, o BCF, ele é negativo, tá? Não tem feto ali dentro, não tem nada, nem coraçãozinho. E a imagem é o padrão tormenta de neve. Aí vem o beta-HCG, vai fazer tudo. O Gold Standard, ele é o tratamento anatomopatológico. Você vai fazer, mas Guilherme, não é ecografia, ecografia é a primeira eleição aqui, tá? Mas ela não é gold standard, porque eu tenho que fazer, eu tenho que detectar, depois eu tenho que retirar e mandar para anatomia patológica. Ou seja, só a biópsia vai responder, tá bom? Tratamento ambulatorial, não está indicado. Não vai para casa essa mulher. Ela vai permanecer internada e ela vai fazer a evacuação uterina, tá? Ela vai fazer evacuação uterina. Como que a gente faz a evacuação uterina? O meu, gente. Vai fazer uma meu ali ou qualquer outro procedimento que vai retirar tudo aquilo ali de dentro. O de eleição, sempre é meu. Sempre é meu. Muitas das vezes, se a mulher já não tem desejo reprodutivo, tem muito filho, já tem 60 anos, 50 anos, tá com uma hemorragia muito importante, aí sim eu faço esterectomia. Mas é uma mulher de 24 anos. Não vou fazer esterectomia, pelo amor de Deus. Tem um filho, segunda gestação. Não vou fazer esterectomia. Só se ela tá morrendo por sangramento, ou se ela já tem 15 filhos, já tem 60 anos, aí sim, tá? E aqui a parte mais importante da mola. A mola não acaba no tratamento, a mola acaba no segmento, tá? Por quê? Logo depois de retirar, fazer essa aspiração, a mulher estabilizou, a gente manda para casa, ela tem que ficar voltando ali para fazer o controle de beta-HCG. Toda semana ela vai fazer um beta-HCG quantitativo para ver se o beta-HCG vai negativar. Por quê? Porque se não negativar, gente, o beta-HCG indica que a mola retirada invadiu, foi para o biométrico, muda o seu diagnóstico. Se a mulher tem uma mola, completa ou parcial, fez o tratamento, fez o ameu, está voltando semanalmente, começou a descer o HCG e de repente o HCG aumentou, não foi porque ela engravidou, não. Tá? O HCG aumentou é porque virou uma mola invasiva. Aí muda o seu diagnóstico. Mulher, papapá, sugestivo de mola. Volta para fazer, foi retirado, foi aspirado. Volta para fazer o controle semanal. HCG começa a subir. Qual é o seu diagnóstico? Mola invasiva. Doença pré-maligna. Não é câncer ainda. É pré-câncer. Tá? Mola invasiva. Aí já modifica o nosso tratamento. Tá bom? Nossa chamada vai encerrar, mas em 10 minutinhos, a gente, ali uns 5h35, a gente já retorna para finalizar. Tá bom? E a gente volta na mola invasiva para gente falar um pouquinho mais dela que estava lá em cima. Show? Mando o link para vocês.
de mola invasora. Aqui que vai virar carcinoma. Um coriocarcinoma é uma mola invasora que não foi tratada, tá? Essa é a linha do tempo. A mulher primeiro ela tem uma mola idadiforme. Se é independente se a mola é parcial ou é total, não tem independente, qualquer uma das duas, tá? Tratou, não fez o segmento ou fez o segmento e o beta-HCG dela não diminuiu, não negativou, ou pior, começou a subir mais, quer dizer que essa mola infiltrou, ela invadiu. Então, qual que é o seu diagnóstico neste momento? Mola invasora. E às vezes a gente fica assim, mas pelo caso clínico eu não consigo, porque só teve sangramento, não teve nada, não falou triploide, não falou diploide, não falou de batimento cardíaco fetal, não falou sem batimento cardíaco, não falou na imagem de nevasca, não falou de... Não precisa. Não precisa, tá? Porque ele vai te falar que ele teve uma mola que foi tratada. Aí fez o AMEU, fez a tiragem lá do conteúdo. E aí, o que aconteceu? Aí esta mulher começou a ter um aumento marcado do beta-HCG ou começou a não negativar o beta-HCG dessa mulher. E aí isso daí faz com que se torne uma mola invasora, tá? Aí a gente precisa fazer um tratamento de esterectomia mesmo. Aí a gente precisa retirar esse útero. Então, muito cuidado. Dá para fazer quimioterapia? Dá. Mas o ideal seria retirar, tá? Antes que vire um coriocarcinoma. Então, essa é a ordem. Mola, pode ser parcial ou completa. Mola invasora. Não tratou direito, coriocarcinoma. Tá? Fiquem bem atentos com isso. Mas e os outros dois? Acontece. Acontece. Eles existem. Sabe que eles existem. Tá? Bom, podem abaixar. E aqui vem... Gente, fiquem bem atentos. Só tem esses pontos aqui são muito importantes, tá? No final, quando vocês estiverem estudando, no final, vocês têm que chegar aqui no final e começar o quê? A ler isso daqui e falar, não, realmente, por conta disso. Vai ter isso por conta daquilo. Isso daqui vai acontecer por conta disso aqui. Isso daqui é por conta daquilo. Já tem que vir na cabeça de vocês, tá? Aqui é o processo inverso. Aqui te dá a resposta. Você tem que saber elaborar a pergunta certa para chegar nessa resposta, tá? Bom, continuando ainda nas nossas hemorragias, né? Agora a gente vai entrar aqui na hemorragia de segunda metade do embaraço. Tá? E a primeira que a gente vai falar é a placenta prévia. Gente, placenta prévia, vocês sabem que quando a mulher engravida, forma a placenta e forma o feto. São duas coisas separadas, unidas pelo cordão umbilical, certo? A placenta, onde geralmente ela se implanta? No fundo do útero. Ela vai lá para o fundo do útero. Fundo uterino, corpo, istmo, colo do útero. Fundo, corpo, istmo, colo do útero. Ela implanta aqui em cima, deixando aqui embaixo livre. O que acontece com a placenta prévia? Ela não implanta aqui em cima. Esse embrião ele cai na cavidade uterina e ele vem descendo, vem descendo, vem descendo, e ele se implanta justamente perto da abertura do orifício do colo do útero. Se implanta um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, ou totalmente em cima do colo do útero. Isso é o que a gente chama de placenta prévia. E como que eu vou saber identificar facilmente uma placenta prévia? Gente, fiquem atentos. Isso é uma hemorragia da segunda metade, certo? O que nós vamos ter aqui? Você vai ver placenta prévia completa, parcial, marginal, inserção baixa, lindo. Pode dar uma lida, sabe que elas existem as classificações, tá? Os fatores de risco, mas é aqui na clínica que vocês precisam entender uma coisa. A mulher com placenta prévia, ela vai sangrar pela vagina. Vai. Mas não é qualquer sangue. É um sangue vermelho brilhante. Gente, mas grifa isso daí. Grifa. Por quê? Sangramento de placenta prévia é vermelho brilhante, tá? É um sangramento súbito, do nada. E são vários episódios.
tá? Pode ocorrer, pode ter recorrência desses episódios. Mas, na sua grande maioria, vai ocorrer esse sangramento e não vai ter dor. Não tem dor. Não tem dor. A mulher tem mais de 20 semanas, ela já estava grávida, a gente já sabia que ela estava grávida, ou descobriu agora, e ela começou a ter esse sangramento vermelho brilhante, sem dor. Não tem cólica, não tem nada. Gente, isso é uma placenta prévia, tá? Isso é uma placenta prévia. Você vai lá, o útero vai estar mole, não tem hipertonia, não tem presença fetal alta ou anômala, o feto não tem compromisso inicialmente, os sinais vitais são variáveis. O que manda? Sangramento vermelho brilhante, sem dor, após 20 semanas. Placenta prévia. Óbvio, 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 óbvio. Vou monitorizar o feto, vou fazer ecografia transvaginal? Vou, mas eu não vou fazer tato vaginal. Eu não vou tatar a vagina. Tá? Não vou enfiar o dedo. Não, é um pouco contra-intuitivo, né? Pô, não vai colocar o dedo, mas vai colocar uma ecografia. Eu também não sei explicar para vocês. Isso aqui é uma parte que, infelizmente, a gente vai morrer talvez com essa dúvida. Mas não se pode fazer. Está contraindicado o tato vaginal, porque pode estimular o cérvix a abrir, né? E aí, se ele abre, sangra mais. Cada vez que esse cérvix abre, sangra mais, tá? E pode gerar uma hemorragia massiva. Então, a gente não faz isso. A gente faz o quê? A ecografia obstétrica. Aqui eles vão recomendar, a ecografia transvaginal, recomendo, mas, sinceramente, a de eleição é transvaginal, né? É segura, tem sensibilidade, tem especificidade, mas, cara, não me entra na cabeça, mas vamos considerar porque tá assim na guia, então tá tudo certo, tá? Então, na placenta prévia, você vai fazer a ecografia transvaginal, mas não vai fazer tato vaginal. Vai ter a placenta ali, a distância do orifício do colo do útero, vai ter tudo certinho, você vai identificar que essa placenta ela tá bem sentada embaixo em cima do colo do útero. Qualquer coisinha que esse colo do útero dilatar, vai sangrar, tá? Posso fazer laboratório, posso fazer tudo, posso fazer ecografia. O tratamento vai depender da idade gestacional e da quantidade de sangramento. Por quê? Se a mulher está sangrando muito, e ela já está fazendo uma hipotensão, o bebê já está entrando em sofrimento fetal, gente, interrupção da gestação, tá? Vai ter que interromper a gestação. Se é mais de 20 semanas, vai ser um parto, tá? Vai ser um parto. Tratamento ambulatorial, se ela está estável, sangramento pequenininho, ou já que já parou, o feto não tem compromisso nenhum, e ela pode chegar ao hospital com facilidade, repouso relativo, evitar as relações sexuais, evitar fazer tato vaginal, educar sobre os sinais de alarma, controle obstétrico periódico, repouso relativo, gente, é um repouso quase que absoluto, tá? Esse aqui ele é quase absoluto, mas a gente chama ele de relativo ainda. Mas ela não vai varrer casa, ela não vai levantar caixa, ela não vai fazer crossfit, ela não vai ficar andando na esteira, né? Fazendo muito esforço, agachando demais. Por quê? Qualquer mínima abertura que o colo do útero dá, vai sangrar. E se esse sangramento pegar justamente numa parte que é maior, ela não para de sangrar e ela vai ter que interromper a gestação. Então, o ideal é que ela fique em repouso relativo, quase que absoluto. Evite as relações sexuais e nunca, nenhum médico, ela sempre fala, eu tenho placenta prévia, não pode fazer tato vaginal. Não permita tato vaginal, tá? Tratamento hospitalar, bom, sangramento não tá parando, a hemorragia tá de leve a grave, essa mulher já tá anêmica, já tá branca, já tá tendo contração, ou tem alguma suspeita de que essa mulher vai começar a parir, porque, gente, ela tem 20 semanas, a placenta tá em cima do colo do útero, o colo do útero fez qualquer modificação ali, vai sangrar, certo? Mas se essa mulher tiver 37 semanas, 38 semanas, a placenta continua em cima do colo do útero. Aí ela entra em trabalho de parto. Esse colo do útero dilata do nada, 2 centímetros. Olha o rasgo que isso não vai fazer na placenta. Olha o tanto de sangue que isso não vai sair. Tem que tomar muito cuidado. Muito, 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 muito cuidado. Porque essa mulher em trabalho de parto, ela tem que ser hospitalizada. A gente tem que monitorar o feto e a mãe. Fazer acesso venoso, porque para ela fazer com código vermelho, nossa, é rápido, tá? Se ela tiver com menos de 34 semanas, lembrem-se, corticoide, 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 tá? E lembra, se é uma placenta prévia, nunca vocês vão fazer um parto normal.
Se é uma placenta prévia, se ela está de boas, é uma cesárea eletiva. Se ela está sangrando muito, é uma cesárea de emergência, tá? É uma cesárea de emergência. Aqui vai falar que o tratamento de eleição vai depender do tipo da placenta prévia. Mas, geralmente, paciente estável, cesárea programada. Paciente que está instável, cesárea imediata. Vocês viram que aqui não tem parto normal. Não existe. Placenta prévia, indicação absoluta de cesárea. Tá bom? Seja ela eletiva ou seja ela de emergência. Aí tem as complicações maternas e fetais, o diagnóstico diferencial, todas as outras, pontos importantes, tá? Agora, nós temos o DPP, o DPI-NI. Desprendimento prematuro de placenta, ou desprendimento prematuro de placenta normoincerta. Por que que tá falando normoincerta? Porque ela está inserida normal, não é uma placenta prévia, tá? A DPP não é placenta prévia, a placenta foi ela pregou onde ela tinha pregado, do treino, tá? Ocorre geralmente após as 20 semanas de gestação. E aí tem parcial, total, revelado, oculto, misto, grau 1, grau 2, grau 3, gente. Sabe que existem essas classificações, tá? Agora, fator de risco, sabem que existem. Clínica. Aqui é o mais importante, é saber diferenciar um desprendimento prematuro de placenta normoincerta de uma placenta prévia. Você precisa saber diferenciar essas partes, tá? Aqui, a gente vai ter dor? Sim. Vai ter uma dor abdominal intensa e contínua. Placenta prévia não tinha dor. Olha, primeira diferença. Desprendimento prematuro de placenta tem dor, vai doer. Placenta prévia não dói, tá? Vai ter sangramento? Vai. Ambos têm sangramento. Só sangramento aqui é o quê? Escuro. E muitas das vezes pode estar ausente. Pode ter sangramento? Pode. Se tiver um sangramento escuro, não é vermelho brilhante, ele é escuro e doloroso. Mas às vezes pode ter um sangramento ausente. Tá? O feto começa a se mexer menos e as contrações uterinas se tornam persistentes. E aí o que a gente vai achar? O famoso útero em tábula. Isso daqui é quase patognomônico, tá? Quase que patognomônico de um desprendimento prematuro de placenta. Então, fiquem bem atentos. Como ele falou, útero em tábula tem que acender aí a luzinha de desprendimento prematuro de placenta. Hipersensibilidade uterina, hipertonia permanente, sangramento escuro, sofrimento fetal, hipotensão e taquicardia, principalmente se a hemorragia for muito intensa, tá? Mas o que é importante? Dor intensa, com útero duro, sofrimento fetal, desprendimento prematuro de placenta, tá? Desprendimento prematuro de placenta. Vou avaliar a estabilidade da mãe, monitorizar o feto e a estabilidade da mãe. Ecografia obstétrica é necessária para diagnóstico? Não, não é necessária. Ela apoia, mas ela não exclui. Tá? Ela apoia, mas não exclui. Então, o que eu faço? Monitoro o feto, faço a ecografia de qualquer forma, mas nessa ecografia, a única coisa que eu posso ver é o hematoma. E se tem desprendimento placentário. Mas ela não descarta. Não dá para falar assim, tá normal. Então, não é um desprendimento prematuro. Não, você não pode falar isso. Você pode falar que viu hematoma retroplacentário ou viu que tem desprendimento placentário. Você não pode falar que descartou pela ultrassom o desprendimento. Muito cuidado com isso. Isso geralmente, às vezes, cai em perguntas muito diretas, tá? O método de ultrassonografia transvaginal é o melhor método para descartar DPP. Não, não é. Isso é falso, tá? Isso é falso. O diagnóstico é mais clínico do que imaginológico. Na cardiotocografia, tem um fetal, ali uma bradicardia, uma cardial. Posso pedir os laboratórios, mas aqui não faz muito sentido. O diagnóstico ele é sumamente clínico. A ecografia serve somente como apoio. Bom, tratamento. Estabiliza a mãe, estabiliza o feto e veja a gestacional. Beleza. Por que vai ajudar eu ver a idade gestacional? Porque se esse feto tiver menos de 34 semanas, o que vai fazer? Maduração pulmonar com corticoide, tá? Com corticoide. Então, vamos lá. Se a mulher chegou, faço o BCD, faço o oxigênio, já passo 2 acessos bem caridosos, começo a dar essa mulher, preparo para que ela está sangrando, já preparo uma bolsa de sangue, monitorar ela continuamente. Vou passar essa revisão rápida, tá? O feto tá vivo? Tá. Tá em sofrimento fetal? Se sim, já vai direto para cenário, gente. Se o feto tá em sofrimento fetal, já vai direto para cenário, já vamos tirar, tá? Se a mãe tá estável, a idade gestacional tá próxima de terminar ali, a gestação já tem 36, 37 semanas, aí você vai individualizar. Na maioria dos casos, a gente analisa a gestação, tá? A gente já induz o parto ali, mesmo para poder parir ou faz a cesárea, tá? Se o feto tá morto, a mãe tá estável, parto vaginal é a eleição. Aí vocês parem e pensam, mas o feto tá morto. Parto vaginal não seria aborto? Essa mulher tem mais de 20 semanas, não se dá mais nome de aborto. Aqui já é parto, tá? Só realizar a cesárea se tem uma indicação materna. A mãe já tem mais de 2 cesáreas, então vamos realizar a cesárea. Mas se não, era o primeiro filho dela. Parto vaginal, tá? A via vaginal é a eleição, se o feto é morto.
tratamento cirúrgico, feto vivo com sofrimento fetal. Ou, né, o trabalho de parto que não é iminente, a mãe já não entrou em trabalho de parto, então a gente tem que tirar. Parto vaginal, o feto está morto, a mãe está estável, ou ela já está entrando em trabalho de parto. Fechou, aí a gente deixa o negócio seguir. Tá? Então, muito cuidado com o desprendimento prematuro de placenta, por quê? Porque eu tenho que avaliar idade gestacional, para ver se o feto tem que fazer maturação pulmonar ou não. E eu preciso saber se o feto está normal, vivo normal, está morto ou está vivo em sofrimento. Porque se ele estiver vivo normal, eu tenho que analisar a idade gestacional. Ah, já está muito próximo, eu já induzi esse parto. Ah, mas tá, já passou, já dá para parir. Vou induzir o parto. O feto está morto, vou para cesárea? Não. Induzir parto. Ela vai parir. Essa é a via de direção. A não ser que ela tenha contraindicação. O feto está vivo e está em sofrimento, gente, vocês não vão induzir parto, vocês vão fazer uma cesárea. Tá? É cesárea. Se o feto está sofrendo, faz cesárea. Bom? Se não entrou em trabalho de parto. Se entrou em trabalho de parto, já está descendo, a gente deixa. Critério de intervenção, complicações, nada demais aqui, tá? Diagnóstico diferencial tem que saber de todos eles. Um sai diagnóstico diferencial do outro, tá? Bom, aqui entra outra parte. A ruptura uterina. Gente, aqui, isso é uma emergência. E isso é mais fácil de identificar do que as outras, tá? É mais fácil de identificar do que as outras. Porque aqui a gente vai ter uma emergência gravíssima. A mulher tá parindo e o útero explode, tá? Ele vai romper. A causa tem a ruptura completa, mas a principal causa é cicatriz cesárea. Essa sim, essa eu falo para vocês saberem sortear, tá? Ruptura uterina geralmente ocorre por conta de cicatriz de cesárea prévia, tá? Fator de risco na clínica, gente, todas as outras clínicas de hemorragia de segunda metade que a gente falou, a mulher estava fora da mesa de parto. Ela não tinha entrado no trabalho de parto. Aqui na ruptura uterina, essa mulher está em trabalho de parto. Inclusive, esta mulher está na mesa, a perna aberta, fazendo força para expulsar o feto. Ela está durante o seu trabalho de parto. E aí ela vai ter a dor, a gente já sabe que não é dor. Só que ela vai falar que ela vai gritar muito mais e vai falar que teve uma dor nada diferente na barriga dela, súbita, intensa. E vai persistir essa dor durante as contrações. Ela vai falar que parece que está rasgando ela por dentro. E aí vai ter um sangramento vaginal que pode ser variável. Tá? Pode variar, pode ser muito, pode ser pouco. Mas você já vai notar que o feto já começa a diminuir. E aqui você vai ver, você não consegue mais palpar as contrações tranquilamente, o feto já faz uma taquicardia e quando você toca na barriga da mãe, você começa a sentir, a palpar facilmente. É como se você pegasse na pele assim, ó, já pegasse o bracinho na perninha do bebê. Por quê? O útero rompeu, jogou o feto ali para dentro do abdômen. Esse útero, ele rasgou e o feto está lá dentro agora. Isso, gente, isso é muito, muito, muito ruim, tá? A dor é súbita, não tem contração, o feto faz bradicardia, a mãe começa a entrar em choque. A gente tem que tirar esse bebê daí urgente, urgente. Se não tava no meio de cesárea, tem que entrar numa cesárea. Tem que abrir e retirar esse bebê. Tem que abrir e retirar esse bebê, tá? Tem que abrir. Então, mas eu vou fazer uma ultrassom. Não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Você não vai. Ela vai entrar direto para fazer monitorização, cardiografia, vai persistir, ecografia, gente, aqui lá depois da cirurgia. Isso aqui não vai fazer. A não ser que ela levando ela na maca e o cara tá ali, ó, com a ecografia em cima da maca, correndo com ela. Porque senão você não vai fazer, não vai fazer. Nenhum exame de imagem pode retrasar a cirurgia. Jamais. Essa mulher, ela vai morrer, tá? Se você não tratar, não fizer a cirurgia nela rápida, ela vai morrer. Qual é o tratamento constante? Laboratório explorador, tá? O diagnóstico definitivo é intraoperatório. Eu vou abrir e aí que eu vou ver que o útero tá rompido. Ela é uma emergência cirúrgica absoluta. Não rompeu, não posso esperar. Não espera. É absoluto. Vai fazer cirurgia agora, tá? Não tem tratamento ambulatorial. Vocês vão fazer tudo dentro do hospital. Vai ali, a não pode perder para essa mulher. Transfusão massiva para ela se precisar, tá? Geralmente precisa. O tratamento bastante, tá? Laboratório exploratório, tá bom? Esse é um tratamento. E aí é diagnóstico e tratamento. E aí vai fazer o quê? Dentro dessa laboratório exploratória, o que você vai fazer? Vai achar o útero ali, todo cagado. Tira o bebê e o útero vai estar rompido. O que você tem que fazer? Reparação uterina. Bom, mas você só vai parar esse útero se for uma pequena ruptura, se o sangramento for controlável, se a mulher, só tem um filho, só tem aquele, pode não sobreviver, ou ela quer ter mais filhos, ela é uma mulher jovem, aí eu tentar reparar esse útero e analisar a estabilidade materna. Analisei, tá ok, venho suturando por planos esse útero. Gente, na maioria das vezes, quando ocorre uma ruptura uterina, não vai ter essa sutura por planos. A não ser que uma ruptura muito pequenininha, tá? A não ser que muito pequenininha,
aí a gente consegue fazer essa sutura, mas se não, o mais indicado é a histerectomia obstétrica, tá? É o mais indicado. É o mais indicado. É ele que vai salvar a vida da mulher. E vai impedir o quê? Acontecer de novo. Porque se você repara, pode acontecer de novo na próxima gestação. Tá? E a mulher tem que ficar bem ciente disso, tá bom? Então aqui nós temos duas possibilidades de tratar esse útero. Ou a gente repara, ou a gente retira. Retira quando ruptura extensa, sangramento incontrolável, não tem desejo. Ah, mas ela já tem 15 filhos. Ela já falou que não quer mais, ela vai fazer uma laqueadura. Ela até, sei lá, fazer alguma coisa. E aí a gente já retira o útero, tá bom? Esterectomia. Agora, não, uma mulher de 23 anos, não tem filhos, primeiro, ela vai ter mais, ela sempre sonhou em ter 18 filhos. A ruptura é pequena? Vamos tentar fazer uma reparação, tá? Mas nada garante. Na maioria das vezes, gente, é esterectomia. Na maioria das vezes é esterectomia. Sempre vai ter que ser internado. Essas são as complicações, diagnósticos diferenciais. Gente, lembra, essa mulher, ela já está em trabalho de parto. Ela já está dentro do trabalho de parto. Ela está na mesa muitas das vezes, tá? E aí, pá, rompe o útero. Ela não vai vir para você com 34 semanas. Ela não vai vir para você com 30 semanas. Essa mulher, ela vem para você em trabalho de parto. Que é quando o útero está apertando para poder sair essa criança. E aí ele rompe, tá? E geralmente é uma mulher que já tem uma cesárea anterior. E aí a cicatriz da cesárea, às vezes não tem muito tempo, ou às vezes foi mal feita, pá, rompe ali, tá bom? Bueno, vaza prévia. Gente, esse é o mais simples, mais rápido, né? Aqui a gente está falando de uma condição que os vasos do seu feto estão protegidos. Eles começam a atravessar a membrana ovular pelo orifício cervical interno. E aí começa a sair, tá? E começa a sair. O que começa a sair? O cordão umbilical, basicamente, ele começa a se dirigir para o orifício e ele começa a sair pelo colo do útero, tá? Se ele não começa a sair, ele fica bem na entrada. Lembra da placenta? Que a placenta estava inserida no colo do útero? Estava bem pregada no colo? Aqui, o cordão está passando em cima do colo. E isso é um problema. Por quê? Porque pode se converter numa hemorragia fetal massiva. Isso aqui a gente está falando do cordão. Gente, e o cordão umbilical, ele é a base do feto, tá? É o feto que vai sangrar, tá bom? Então, tome bastante cuidado aqui. Tem tipo 1, tipo 2, sabe que isso aqui existe, tá? Sabe os fatores de risco. Clínica. A paciente geralmente não sente nada. Nada. Quando acontece, é um sangramento vaginal súbito e o bebê para de mexer. Né? E aí tem a famosa triada clássica aqui. Tem uma ruptura das membranas, um sangramento vermelho brilhante, que é de origem fetal. Não é materno, é origem fetal. A mãe vai sentir dor? Não. A mãe não sente dor. Ela sangra sem sentir dor. Só tem 2 tipos de sangramento após as 20 semanas que não sente dor. Placenta prévia e vasa prévia. Placenta prévia não dói. Sangra vermelho brilhante. Vasa prévia não dói. Sangra vermelho brilhante também. Só que aqui o sangue é do feto. Na placenta prévia, às vezes o feto está mais estável. Na vasa prévia, esse feto já tem uma bradicardia, porque está sangrando, tá? E aí, você vê, a mãe vai estar estável, mas o feto é super bradicárdico. E o sangramento, vai ter um sangramento imediatamente depois da menina. Vai começar a sangrar. Bom, vou fazer ecografia obstétrica com Doppler, né, transvaginal ali. Vou fazer, tá? Vou fazer, mas às vezes não dá muito tempo. Mas enfim, qual é a nutrição? Não é só ecografia transvaginal, vocês têm que pedirem com Doppler, tá? Tem que pedir com Doppler. E isso faz diferença. Vou monitorizar o feto, faço a ecografia e como que eu vou tratar? Se não rompeu os vasos, eu vou ter que tratar de não deixar romper. Então eu tenho que ficar muito cuidado com essa mulher, que ela pode estar automática. Eu posso fazer o diagnóstico de vasa prévia no pré-natal. Tá? Fazendo uma... do nada, vamos fazer uma ecografia aqui. Ué, mas peraí. E ele já vê que o vaso, o cordão umbilical, ele tá na frente do orifício cervical. Então isso daí é um pequeno problema, tá? O que a gente tem que lembrar? A mulher tem que internar. Se a gente sabe que ela tem vasa prévia, ela tem que internar na 30ª, tá? Principalmente se ela tá com algum risco de trabalho de parto prematuro. Vamos hospitalizar e vigiar, tá? E já, ó, corticoide. Menos de 34 semanas, corticoide. Já vamos dar com os bebês. Por quê? Gente, o tratamento da vasa prévia não tem outro jeito. Se a paciente tem vasa prévia, é cesárea. Indicação absoluta de cesárea. Tá? Se ela está estável ou instável. Porque se ela está estável, a cesárea vai ser programada. Mas se ela está na emergência, ela está instável, tô nem aí. É cesárea imediata. Nunca uma paciente com vasa prévia
vai para parto normal. Tá? Nunca, tá bom? Tudo mais, sempre a indicação, tá? Sempre a indicação de cesárea absoluta, placenta prévia e a vasa prévia. Todas as prévias, cesárea absoluta. Ah, outra coisa, que eu não lembro se estava ali, da vasa prévia. Às vezes, quando a gente faz o tato vaginal e a mulher já está com uma dilatação, já está entrando em trabalho de parto, a gente consegue tactar, e tato vaginal a gente consegue sentir a pulsação da artéria umbilical. Sentiu isso, meu querido? Tchau, tchau, cesárea. Não vai, tem que parar na hora que está acontecendo e já mandar essa mulher para cesárea. Porque se esse bebê empurrar mais, ele vai sofrer. Então, antes dele sofrer, já tá aquela cesárea de emergência, tá? Ah, mas ela tá no trabalho de parto. O bebê vai romper com a cabeça todo aquele vaso, vai ficar muito difícil de sair, ele não vai conseguir, ele vai sangrar lá até a morte. Sempre você pode salvar ele com uma cesárea imediata, tá? Tactou. Sentiu pulsação ali do cordão? Cesárea. É uma vasa prévia. E temos também a ameaça de parto prematuro. Aqui é quando a mulher começa a ter contrações uterinas regulares entre a 20ª semana e a 36ª semana de gestação. Acima das 20, abaixo das 37. Tá? Isso é prematuro. E aí, beleza. A mulher começou a ter contração uterina regular. E esse cérvix começou a dilatar. Tá? Por mais que ele tenha assim, menos de 1 centímetro, até esteja ali ausente, mas já tem um borramentinho ali acontecendo. Essa mulher está entrando em trabalho de parto prematuro. O que manda no trabalho de parto prematuro, ele vai ser igualzinho parto. Vai ter contração e geralmente a gente tem já dilatação do colo uterino. Tá? Geralmente já tem 1 centímetro ou 2 centímetros, vai ter aí de dilatação. E o que vai acontecer? Você vai olhar a idade gestacional dela. Ah, é 32 semanas. A ameaça não. É basicamente uma ameaça de parto, ameaça de aborto. É ameaça de parto prematuro. Tá? Prematuro. Aí tem os tipos de segunda idade gestacional, não se preocupe com isso, porque você já tem isso aí, a idade gestacional, por isso de vocês. Alto risco, baixo risco, depois vai fazer sentido isso aqui. Eu pararia um pouquinho só para olhar a fibronectina, tá? E a mais vai falar alguma coisa para vocês, que é algum que fazer. As etiologias, fatores de risco, clínica, contração uterina, vai ter dor na lombar, dor no hipogástrico. Gente, é um trabalho de parto, tá? É igualzinho um trabalho de parto, é igualzinho. Pode ter um aumento do fluxo vaginal, pode sair líquido, pode estourar a bolsa de água, pode ser um pouco de sangue, normal, tá? Isso vai acontecer. E a mulher diz que tem uma sensação de endurecimento normal. É óbvio que vai endurecer, tá? Beleza. As contrações são regulares, tem uma dilação mínima, mas tem uma dilação, tem um borramento. As membranas podem estar inteiras e o feto está vivo, tá? Aqui, isso aqui é importantíssimo, tá bom? Se a dilatação já superou 2 centímetros, gente, o borramento já superou 80%, já não é mais ameaça, tá? Já é um parto pré-término. A gente tem que conduzir esse parto. Ela já entrou no trabalho de parto. Se tá 1 centímetro, 2, nem vai ser 2, é 1,8 centímetros, menor de 2 centímetros, aí já é uma ameaça de parto prematuro. Mas se não, já é um parto pré-término estabelecido, tá? Só conduzir. Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro, gestante antes das 37 semanas e após as 5 semanas, que tem contrações uterinas regulares. Você constata uma dilatação menor de 2 centímetros, um borramento menor de 80 centímetros. O que você vai solicitar para a gestante? O teste da fibronectina fetal. Se ela é negativa, quer dizer que não está tendo? Não, não quer dizer que não está tendo, quer dizer que é baixo risco dela ter um parto. Agora, se vier alto, aí ela já tem alto risco de um parto maturo, tá? Houve a longitude cervical por ecografia vaginal, risco e diagnosticar uma ameaça de parto prematuro. Tá? Dentro dos exames, sempre vamos monitorar, sempre monitorar. E a ecografia vaginal para medir o cérvix. Mais de 30 milímetros, baixo risco. 25 a 30, risco intermediário. Menor de 25 milímetros, alto risco de ter um parto. Risco de quê? De ter um parto, gente. De ter um parto. E essa fibronectina fetal. Se ela vier negativa, bom, provavelmente ela pode ser que ela evolua ali para um parto, se não tiver tratamento, de 7 a 14 dias após. Agora, se a fibronectina vem positiva, é maior risco de que ela tenha um parto pré-término, tá? E aí eu vou sempre interpretar, mas ela está com 22 milímetros e a fibronectina positiva. Gente, essa mulher parir. Ela vai parir, ela vai fazer um parto pré-término, tá? Ah, mas ela está positiva, ela está com 40 de longitude cervical. Bom, ainda pode ser que aguente um pouquinho, mas geralmente a fibronectina bate com o cérvix, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer ali a avaliação clínica, suspeitar essa fibronectina e faço a ecografia vaginal. Não, bom, no tratamento, eu não quero parar o parto, tá? Eu não quero parar o parto. Eu quero ganhar tempo. Eu quero ganhar tempo. Eu quero ganhar 48 horas. Para permitir que o corticoide haja e madure o pulmão do bebê, tá? Se for preciso, até vou transladar essa paciente. Mas o que eu quero que vocês entendam? Qual o objetivo do tratamento da ameaça de parto prematuro? Ganhar 48 horas. Para que o corticoide faça efeito numa duração pulmonar do bebê. Como fazer esse tratamento? Você vai suspeitar, você vai pedir os exames, vai observar se é negativo, né? Tem baixo risco, eu observo, eu duplo os sinais de alarme e faço obstétrica. Não vou usar político, não vou usar corticoide. Se for baixo risco, não uso. Agora,
Hospitalar, paciente com risco de fibronetina positiva e um cervix diminuído, o GD, monitoriza a mãe e o bebê, avalia a causa encadeante e causa tratamento específico. E tratamento? Aqui sim, tocólises. Aqui eu quero dar um político de primeira eleição de nifedipino via oral, tá? Essa eleição, se você lembrar, se a mãe tem 24 a 34 anos, tá? E aí eu vou seguir, não tem nenhuma indicação. Para atrasar 48 horas, pelo menos. Tocolítico, ele faz o quê? Ele vai inibir a contração uterina, tá? Ele a gente chama de útero inibidor. Bom? Aí tem outras alternativas de tolíticos. Contraindicações de tocólises. Corticoterapia antinatal. Gente, 24 a 34 semanas já tem risco, tá? Então, tem que estar parindo nos próximos 7 dias. Vou fazer o quê? Betametasona intramuscular. 2 doses a cada 24 horas. Ou dexametasona, tá? O que é? Porque pode ser, ambos são corticoides, ambos são intramuscular. Mas geralmente a gente faz a dexa, tá? Geralmente a gente vai fazer a dexa. Ela tem mais benefícios pro feto, tá? Diminui uma